clima dentro da casa mudou de forma repentina naquela noite. Até então, tudo seguia o ritmo normal de um reality show, conversas soltas, risadas forçadas e tensões disfarçadas. Bastou Jordana começar a falar para que o ambiente pesasse. O tom da voz dela não era de jogo nem de estratégia, era de alguém tentando compreender o que tinha acabado de viver. Ela contou que procurava algo simples, um objeto comum do dia a dia, um babyliss. Comentou isso com Pedro, que respondeu de maneira casual, dizendo que talvez houvesse outro na despensa. Nada pareceu estranho naquele momento. Segundo ela, a interação foi normal, respeitosa, como tantas outras desde o início do confinamento. Jordana fez questão de esclarecer que não havia conflito prévio, afastamento ou qualquer mudança de comportamento. Disse que não excluiu Pedro nem criou um clima hostil. Apenas seguiu a sugestão e foi até a despensa procurar o objeto, sem imaginar que algo diferente pudesse acontecer. Mas o que veio depois mudou completamente o rumo da noite. Ela relatou que Pedro entrou no mesmo espaço, um ambiente fechado e afastado dos demais participantes. Em poucos instantes, a situação saiu do controle. Jordana contou que ele tentou beijá-la de forma inesperada, sem aviso, sem conversa e sem consentimento. O choque foi imediato. A reação dela foi automática. Recuou, se afastou e questionou o que ele estava fazendo, demonstrando surpresa e indignação. Segundo Jordana, a resposta foi ainda mais perturbadora. Pedro teria dito que estava fazendo aquilo porque teve vontade. Uma frase curta, mas de peso enorme. Naquele momento, ela percebeu que não se tratava de um mal-entendido, nem de um flerte equivocado. Era uma quebra clara de limite. Jordana descreveu a sensação de incredulidade, como se o corpo reagisse antes da mente conseguir processar. O espaço que antes parecia comum passou a ser um lugar de desconforto. Depois do ocorrido, Jordana não se calou. Visivelmente abalada, procurou outros participantes e começou a relatar o que havia acontecido. Sua fala era direta, sem exageros, marcada por pausas e respirações profundas, como alguém tentando manter o controle emocional ao reviver uma situação difícil. As reações dentro da casa foram imediatas. Alguns ouviram em silêncio, outros demonstraram choque, outros tentaram acolhê-la. O clima geral se transformou. Conversas paralelas surgiram, olhares se cruzaram e a sensação de gravidade tomou conta do ambiente. O jogo, até então centrado em votos e alianças, ficou em segundo plano. Jordana reforçou que não falava por vingança nem por estratégia, queria apenas relatar o que viveu da forma mais fiel possível. Disse que se sentiu invadida e desrespeitada, colocada em uma situação que não escolheu. Em um espaço sem saída e sob constante observação, o impacto emocional se torna ainda mais intenso. Com a repercussão do relato, Pedro passou a se isolar. O silêncio dele contrastava com o peso das conversas espalhadas pela casa. O ambiente parecia menor, mais apertado, como se todos estivessem presos dentro daquele acontecimento. Pouco tempo depois, veio a decisão que surpreendeu a todos. Pedro foi até o botão de desistência, um gesto extremo e definitivo, que encerra imediatamente a participação no reality. O som do botão ecoou como um ponto final abrupto em uma história ainda difícil de assimilar. A desistência não apagou o impacto do relato. Pelo contrário, gerou ainda mais reflexões e debates dentro e fora da casa. Jordana permaneceu firme, mesmo visivelmente abalada. Sua postura foi a de alguém que escolheu não se calar, apesar da exposição e das possíveis consequências. O episódio escancarou uma realidade muitas vezes ignorada. Limites existem, mesmo em um reality show. Consentimento não é impulso nem vontade unilateral, é respeito e escuta. Quando isso não acontece, o impacto vai muito além de um único momento. Depois daquela noite, o jogo continuou, mas nada era igual. O ambiente deixou marcas, alterou relações e trouxe à tona discussões que ultrapassam o entretenimento.
Jordana, ao falar, não apenas contou o que viveu, mas deu voz a uma situação que muitas pessoas reconhecem, mas poucas conseguem expor. Naquela noite, o BBB deixou de ser apenas uma competição, tornou-se o palco de um relato humano, pesado e real. Um episódio que mostrou que, mesmo cercados de câmeras, ainda existem situações que acontecem no silêncio de um espaço fechado e que falar, apesar do medo, pode ser o primeiro passo para romper esse silêncio.